Boa noite a todos. Está começando pelo Facebook e também pelo canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais uma edição do Chimarrão com Bíblia, uma programação que por enquanto, por conta da pandemia, tem acontecido apenas virtualmente e visa buscar edificação na palavra do Senhor e em torno dela, louvar a Deus, bendizer o seu nome e aprender um pouco mais da sua palavra. São alguns momentos, alguns minutos que nós passamos na presença do nosso Deus, rogando a Ele para que nos ajude, que nos abençoe e faça isso falando ao nosso coração e nos levando a louvá-lo, a bendizê-lo, a glorificá-lo. Nós vamos dar início a esta edição, abrindo nossas Bíblias e ouvindo a leitura de um dos profetas menores, Abacuque, no capítulo de número 3. Ouçamos a leitura de todo este capítulo que nos diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e o monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza,
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Nós vamos orar, passar alguns instantes na presença de Deus, agradecendo a Ele pelo dia, pela semana que Ele tem nos dado e rogando por este momento, suplicando a sua iluminação, a sua graça, para que possamos louvá-lo e para que possamos, com a sua palavra, aprender um pouco mais. Oremos ao Senhor durante alguns instantes. Senhor Deus Todo-Poderoso, ouça a voz daqueles que te invocam em verdade, Senhor, que querem saber de Ti, que querem de fato elevar seus corações até o trono da Tua graça, esperando receber de Ti o socorro na ocasião oportuna. Abençoe, ó Deus, nossas vidas. Em Cristo, Senhor, aceita este nosso momento, esta nossa busca, e que o Senhor seja para todos nós um galardoador, um recompensador daqueles que nesta hora invocam a Ti. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um cântico que talvez seja novo aqui para a igreja, talvez seja novo para algumas pessoas, mas ele já tem alguns anos. O nome dele é Esta Paz que sinto em minha alma. Pelo menos numa das estrofes, baseada, inspirada no livro de Abacuque, profecia de Abacuque, no capítulo que lemos. Vamos cantar uma vez e depois mais outra vez. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Este gozo que sinto em minha alma
Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao Deus fiel. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Não me guio por vista, alegre estou. Vamos cantar novamente? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao Deus fiel. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor.
estou. Amém. Hoje, se Deus nos permitir, nós vamos terminar um dos capítulos da obra que temos estudado, O Clamor da Alma, e vamos encerrar os estudos a respeito da zombaria ou do desprezo. Esse desprezo que tem na nossa Constituição a forma de uma emoção, de um sentimento, mas que também faz parte do caráter divino. Nós estamos estudando exatamente sobre isso, o desprezo santo do Senhor Deus como sendo a zombaria do mal. Esse é um assunto intrigante, é um assunto fascinante até, como é que nós podemos refletir na nossa vida um tipo de desprezo que existe no nosso Deus, porque a Bíblia diz que Deus ri, a Bíblia diz que Deus zomba daquele que o despreza, daquele que se gaba desse desprezo. Ele fez isso a povos como Moabe, isso está registrado em Jeremias, no capítulo de número 48. O livro de Naum também nos fala do desprezo divino a Nínive, com imagens fortíssimas, imagens gráficas fortíssimas, e também as nações em geral são objeto do desprezo e do riso de Deus quando elas se insurgem contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso que está escrito em todo o Salmo de número 2. Em outro ponto, mais doutrinário, Paulo nos ensina em Gálatas que de Deus não se zomba e que o homem colhe de acordo com aquilo que ele plantou, inclusive zombaria. Se Deus é zombado, se o homem se gaba de que está zombando de Deus, se ele publica isso, se ele alega que isso é importantíssimo para ele, deve ser entendido e recebido e aprovado por todos, ele deve estar preparado para o Deus que sabe como zombar de um modo santo. E esse é o padrão. No entanto, irmãos, houve um momento da nossa raça em que parece que isso foi suspenso, esse momento de colheita da humanidade, porque foi um dos momentos mais terríveis em que os seres humanos, todos ali representados no Monte do Calvário, os policiais estavam ali, os homens da lei, os bandidos estavam ali, os transgressores da lei, estavam ali o povo em geral, passando, meneando a cabeça, estavam ali também os sacerdotes, todos eles em conjunto, zombando do Filho de Deus, do Filho amado em quem Deus se comprazia e se compraz. E o próprio Deus considerou o seu Filho como maldito ou como desprezível, e não os seus zombadores. O nosso Senhor, de acordo com Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 13, se fez maldição em nosso lugar. Ele se tornou um maldito de Deus, como nos diz Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E isso aconteceu não para que os zombadores fossem humilhados e fossem destruídos, como é normal a Deus fazer com aqueles que o zombam, mas para que esses mesmos zombadores tivessem uma chance de salvação, tivessem uma chance de arrependimento, tivessem uma chance de se ligarem outra vez com Deus. Então esse giro da zombaria divina é a coisa mais surpreendente do mundo, porque de Deus não se zomba. Alguém vai ter que pagar por isso, e alguém pagou. A respeito disso, 1 de Pedro nos diz o seguinte,
capítulo 2, versículo 24. Carregando, referindo-se a Cristo, né? Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então é importante nós termos essa ideia de que a humanidade estava ali representada como aquela massa que zomba de Deus, que desafia ao Senhor Deus. Mas Deus sacrifica o seu próprio Filho em favor desta humanidade, irmãos, a ponto de pessoas que talvez não estivessem no dia da crucificação de Cristo, ao ouvirem um sermão de Pedro no Pentecostes, em Atos 2, eles se sentiram compungidos, se sentiram esfaqueados, por assim dizer, pela espada do Espírito, pela palavra de Deus, como se eles próprios tivessem crucificado a Cristo pessoalmente. Isso indica, portanto, que aquele que crê em Cristo não é mais e não será alvo do desprezo divino. Esse está livre de colher as consequências de ter zombado de Deus. E o que nos resta agora, como cristãos, como pessoas que aceitaram este presente de Deus em Cristo, que foi trocar as consequências da nossa zombaria, daquilo que significa a nossa vida sem Deus, que é uma zombaria a Ele. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos resta diante disso é saber como nós podemos refletir na nossa vida o desprezo santo do Senhor Deus. E os autores desta obra apontam dois modos bíblicos de nós refletirmos, é claro, dentro da nossa condição como pecadores, dentro da nossa condição como mortais, dentro da nossa condição como seres humanos, né? Nós não somos Deus, então nós não podemos ter a mesma amplitude, a mesma profundidade do desprezo divino. Mas nós podemos, sem dúvida alguma, refletir e dar uma direção para aquele desprezo de tipo pecaminoso que às vezes nos acomete, irmãos. E eles apontam aqui dois caminhos bíblicos de nós expressarmos desprezo. Eles não dizem que nós temos de desprezar pessoas, mas se focam aqui em duas realidades muito difíceis, muito problemáticas, certamente as duas maiores da vida do cristão. Uma delas, é claro, é a morte. A morte, o último inimigo a ser vencido. E a outra, as fraquezas dos cristãos. Os resíduos do pecado em sua vida, em seu coração. Os incômodos que ele sente na busca de servir a Deus. O pecado que habita nele. Existem várias designações na Bíblia para falar sobre esta luta que nós temos. E eles nos mostram, a partir da palavra de Deus, que esses são dois modos de refletirmos o desprezo divino, que é zombando da morte e gloriando-se nas nossas fraquezas. Primeiro vejamos a zombaria da morte, meus irmãos. O que é que isso significa? Os autores estão partindo, é claro, da famosa passagem, né, da ressurreição, sobre a ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, na parte final, que trata mais particularmente sobre este que é considerado uma espécie de cântico que os cristãos entoarão depois de terem ressuscitado, né? E se essa canção já foi revelada por Paulo, então ela já pode ser musicada, já pode ser cantada, porque a certeza é tanta de que nós vamos vencer a morte que nós já podemos contemplar esta espécie de zombaria da morte, porque o trabalho dela é matar, né? Então, se ela mata e alguém ressuscita, então a pessoa que ressuscitou tem direito de zombar da morte, porque não está funcionando o trabalho da morte, né? Então ela é personificada como alguém cruel, que é zombada pelo crente e já pode ser zombada desde já. Esse é o ponto. E o texto diz assim, como parte deste cântico, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essas são perguntas retóricas
para uma morte que já não tem mais o seu poder de envenenar, de destruir, de matar, porque ela foi totalmente tragada após a ressurreição dos mortos pela vitória de Cristo. A respeito disso, nos dizem os autores: a morte é uma impostora, a dor do desespero, uma enganadora. Ambas pretendem ser mais verdadeiras do que a confiança. O maligno usa a morte para fazer a pergunta: você pode confiar num Deus que deixa você e seus amados sofrerem e morrerem? O maligno lança a dor em nossa face e alega: você está só. Não existe nenhum Deus. E se por acaso existir, então ele é impessoal e brutal. Confie apenas no que puder ver. Entregue sua vida ao que alivia a dor e livra você da morte. Há um grão de verdade nessas acusações, porque os dados da vida não validam a bondade de Deus, a menos que os vejamos através das lentes da cruz. Exatamente isso. Se você fizer o Noves Fora aqui nessa terra, você vai lembrar daquele poema do Manuel Bandeira, né? Belo, belo, minha bela, não tenho tudo que quero, tenho tudo que não quero, né? Então ele começa a fazer uma conta, que se você procurar lá no poema, você vai achar que ele elenca algumas coisas que ele tem, mas ele não quer. Então ele tem lá tuberculose, ele tem obrigação de voto, tem um montão de coisa que ele não quer, mas tem. E tem um monte de coisa que ele quer, mas não tem. São os beijos lá da namoradinha dele, da Dalgisa, são as sardinhas da outra fulana, tudo que ele deseja e não quer. E ele diz: vamos deixar de lero-lero? Vida Noves Fora? Zero. Porque a vida é formada disso, não é? Um monte de coisa que você quer e não tem, e um monte de coisa que você não quer, mas tem. Isso é um modo muito poético de dizer que se você aguarda em Cristo, em Deus, só nessa vida, você se enquadra nesse quadro de desgraça que acomete o ser humano quando ele não tem Cristo, quando ele não tem a vida que a morte de Cristo abriu para ele, liberou para ele, possibilitou para ele. Essa é a condição miserável da nossa raça e, de fato, os dados, né? Os dados da vida não validam a bondade de Deus, não. Você experimenta a bondade de Deus? Sim, sim. Mas num mundo em que há pecado, em que há sofrimento, em que há morte, você esperar que Deus te explique tudo, que tudo faça sentido nesta vida, sem nada mais além dela, significa simplesmente que você está caminhando para a descrença em Deus. E esse é o sussurro do diabo, para nos fazer pensar apenas nos movimentos, nas coisas desta vida, irmãos. Mas a boa notícia que nós temos é que tanto a frustração como também as dores que passamos não precisam nos desesperar, no sentido de nos igualar àqueles que choram de um modo diferente, que choram como quem não tem esperança. Porque a Bíblia permite, e na verdade ela reconhece, que os crentes se entristecem nessa vida quando perdem entes queridos. Mas eles não se entristecem como os demais que não têm esperança. Então, tristeza no crente há, mas não do mesmo jeito que aqueles que não têm nenhum tipo de esperança. Eles reconhecem que mesmo a tristeza é usada por Deus para nos levar para Ele ou para nos levar de volta a Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o cristão deve se alegrar no sofrimento, porque o sofrimento aprofunda o caráter. Vocês todos já passaram por sofrimentos e vocês sabem que ele tem um potencial enorme para nos ensinar coisas. Assim como a alegria não ajuda em nada. A alegria é aqueles amigos que aparecem em dia de festa, né? Para aprontar com você, faz um montão de coisa legal, mas ele não ensina muita coisa. Mas a alegria, aliás, a tristeza é aquela mestra que sabe ensinar
e às vezes ela nem precisa de muito tempo, ela precisa apenas de uma pancada bem dada ou de uma decepção bem armada e, é claro, uma mente bem disposta, um coração bem disposto a aprender. Então, o sofrimento deve nos alegrar nesse sentido, porque ele aprofunda o nosso caráter. E o aprofundamento do caráter, nos diz Paulo, aumenta também a nossa perseverança nos caminhos de Deus. Isso nos leva a continuar até o dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Então é necessário nós levarmos em conta isso, meus irmãos, essas ligações que existem entre o sofrimento e a alegria na vida cristã, ainda nesta vida. Há um estudioso chamado Walter Brueggemann que diz que poucas posturas são mais críticas do que as lágrimas que nós derramamos diante das injustiças, diante das perdas, diante da morte. Não sei quantos de vocês já presenciaram isso ou já estiveram nessa cena de ver alguém que não tem mais argumentos, alguém que não grita mais, que não fala mais, que não se movimenta mais. Ela apenas chora. Ele apenas chora. Essa é a crítica mais radical, mesmo que o outro lado não esteja pegando, não esteja entendendo. As lágrimas costumam ser esse símbolo de nossa, da nossa inconformidade. É um modo de falar que algo neste mundo não está bem, algo não está correto, não está no lugar dentro da nossa existência. E o cristão, irmãos, conhece muito mais do que as lágrimas como protesto. Ele conhece também as lágrimas, ou pelo menos deveria, como um modo de zombaria da morte. Os crentes devem chorar suas perdas, devem chorar as mortes, mas devem chorar não como aqueles que não têm esperança. Então o choro do cristão esconde já a zombaria dele da morte, porque ele sabe que a morte não deu a palavra final. Não podemos dizer que é um choro fingido, mas é um choro que reconhece a dor, mas reconhece também que a palavra de Deus é ainda mais certa do que toda dor que nós sentimos. E ela diz que um dia a morte vai devolver o que ela aparentemente pensa que vai ser dela para sempre. Então é disso que os autores estão falando aqui, irmãos. É dessa jactância confiante que leva um crente desde já a poder cantar pela fé que a morte está derrotada e que os seus mortos, os seus queridos, não ficarão seguros nas garras da morte para sempre. A respeito disso nos dizem os autores. Zombar da morte e da dor é deixar que as lágrimas abram espaço na alma para aprofundar o fluir da paixão em direção ao bem. É chorar profundamente, enquanto ao mesmo tempo se saboreia a antecipação do dia da glória. É adotar a confiança acima da vista dos olhos, a paixão acima do desânimo. Aqueles que choram um dia hão de rir, e o riso da glória pode ser assumido hoje para manter acesa a esperança em face da dor e da morte. Então essa zombaria de que nos fala a palavra não despreza o poder da morte e o poder da dor no presente, mas considera, acima de tudo, o desfecho como algo garantido por Deus de que um dia a morte será destruída e será também dada a nós a oportunidade de zombarmos dela com este cântico que Paulo nos ensinou há cerca de 2000 anos, não é? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder de matar? Então essa é a zombaria que nos é permitida, irmãos. O crente pode zombar? Pode. Pode zombar desde já da morte. Esse é o modo de zombaria santo que nós temos.
para refletir o caráter do Deus que disse: pode zombar. Tem até a música aqui para isso. Porque isso é certo, um dia vocês vão estar livres da morte. E o segundo modo bíblico que os autores propõem para nós refletirmos o desprezo santo de Deus em nossa vida é gloriando-nos na nossa fraqueza. Vocês certamente conhecem o texto que eles fazem uso, que é o 2 Coríntios capítulo 12, que fala do famoso espinho na carne, né, de Paulo. O texto diz assim, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse: Deus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bem, qual é o orgulho de um cristão? Do que o cristão pode se orgulhar, de acordo com essa passagem? Não é na sua educação, a educação que ele teve, se é melhor do que os outros, nem nos seus dons, nem no seu sucesso pessoal, profissional ou no seu chamado. O cristão deve ser alguém, de acordo com a passagem, que se gloria em suas fraquezas. É possível que você já tenha escutado este texto algumas vezes e talvez até esteja vacinado contra uma verdade intrigante que ele nos traz e que, se nós acreditarmos, tem o poder de mudar bastante a nossa visão da vida, a nossa visão do mundo, a nossa visão talvez até de Deus. Ouçam a explicação dos autores. Eles nos dizem assim: o que significa gloriar-se na fraqueza? E de que modo gloriar-se na fraqueza nos situa do lado justo da zombaria de Deus contra o mal? Paulo se gloria na ironia. A ironia refere-se à incongruência entre o que pode ser esperado e aquilo que realmente acontece. Trata-se do estilo literário de Deus. O mal oferece força, mas conduz à morte. Deus oferece fraqueza, e isso abre a porta para a vida. Essa é a ironia, não é? Deus ama a ironia, por ser Ele o mestre da surpresa. A surpresa de Deus é que sua força mostra-se mais profunda, não em sua perícia de fazer a vida funcionar, mas em nossa fraqueza. Sua glória se faz conhecida, não por meio do que parece ser glorioso, mas através do vil, do baixo, do humilde. Normalmente, o mistério da glória é revelado naqueles que provavelmente menos comportam o resplendor da humanidade, menos ainda a magnificência de Deus. Deus escolheu Paulo, um judeu arrogante, brilhante, obcecado e dinâmico, para levar o evangelho aos gentios. Que ironia! Ele não apenas usa o menos provável, mas implanta nele um espinho. Ninguém tem a mínima ideia do que seja. Para humilhá-lo ainda mais, Paulo tornou-se louco, mas loucos são aqueles que Deus usa para envergonhar o sábio e o forte. Se Deus utilizasse pessoas e princípios predicáveis para mudar o coração, nós logo assimilaríamos o princípio e duplicaríamos as pessoas, e assim o excluiríamos do processo. Ele não nos permite fazer isso. Em vez disso, ele nos transforma pelos meios mais surpreendentes e pela utilização das pessoas mais improváveis. Ele age assim quando nos gloriamos na fraqueza,
na debilidade, no fracasso e na necessidade. Tudo isso está contido, de fato, nesta passagem que às vezes nós, pelo excesso de familiaridade, né, não nos atentamos. Mas isso tem um potencial de mudar muito a nossa vida e de nos fazer rever tanto aquilo que julgamos ser força, como também o que julgamos ser fraqueza e suas funções na vida. Não poucas vezes nossas forças são os pontos mais fracos nossos. Nós somos mais derrubados espiritualmente. E as nossas fraquezas são usadas por Deus para nos agarrarmos mais e mais a Ele. Há muitas especulações em torno do que seria esse tal espinho na carne de Paulo. Eu elenco aqui algumas, de acordo com alguns autores. A primeira delas é depressão. Existem alguns textos que trazem algum indicativo de que Paulo teria algo parecido com o que nós chamamos hoje de depressão, devido a algumas frustrações do apóstolo na Ásia Menor, algumas desavenças que ele teve. Outros especulam que tenha sido um problema de visão, de vista fraca, baseado em Gálatas no capítulo 4, em que ele fala, né, que os irmãos o amam tanto que, se possível, teriam arrancado os olhos e dado para ele, né? E isso, para alguns, é uma indicação de que isso seria uma fraqueza na carne, um espinho para Paulo. Outros falam sobre inimigos que estavam por todo lado na vida dos apóstolos, inclusive falsos irmãos. Outros também falam a respeito de visitações do demônio, permitido por Deus, como permitiu no caso de Jó, e esse demônio o atacava de algum modo ou o humilhava. E outros falam a respeito de tentações de modo geral e tentações sexuais de modo específico. Existe argumento na Escritura que questiona tudo isso, ou seja, nenhum desses argumentos é conclusivo e nós não sabemos. E talvez seja melhor assim. E o que nós sabemos, no entanto, daqui deste texto, na sequência, é que Paulo integrou esses sofrimentos à sua fé. Esse espinho na carne de Paulo não ficou do lado de fora da fé. Ele foi integrado à fé. Ele não se abateu com as suas fraquezas, mas se gloriou nelas, porque elas o levavam para mais perto de Deus. Elas funcionavam quase que como renúncias naturais, como um serviço natural a Deus. E ele dava graças a Deus, ele se gabava dessas fraquezas, porque era por meio delas que ele se apoiava com ainda mais força no Senhor Deus. Então o Senhor Deus continuará a usar de coisas absurdas, como certas limitações nossas, como certas deformidades, sejam espirituais, sejam morais, sejam físicas, para nos humilhar, para nos lembrar de quem nós somos e para nos ensinar a nos aproximarmos mais dele e para alcançar também outras pessoas na sua soberania, porque tudo está a serviço desse Deus que tem planos que não podem ser frustrados. E por isso, um dos modos que nós temos de desprezar o mal que ainda habita em nós é gloriando-nos na fraqueza, para que, como diz Paulo, sobre nós repouse o poder de Cristo. Esse é um assunto e tanto, irmãos. Vale a pena a gente meditar nos textos que foram mencionados e aprender a prezar que Deus preza e também refletir o desprezo do Senhor Deus na nossa própria vida, especialmente em relação aos nossos dois grandes inimigos, né? O primeiro deles somos nós mesmos e nossas fraquezas, e nos gloriarmos também, zombarmos daquele que é o último inimigo a ser vencido, mas que já está ferido de morte pela morte de Cristo, que é a própria, né? Que é a própria morte.
É isso, meus irmãos. Nós vamos considerar esse capítulo encerrado, e na próxima semana nós vamos começar a estudar outro sentimento bastante difícil, que é a vergonha. Acho que todo mundo, em algum grau, tem vergonha, né? E nós vamos falar um pouco sobre o poder destrutivo, corruptor da vergonha humana. Depois, como sempre, nós vamos falar sobre o seu contraponto, que é o poder redentivo da vergonha divina. Mas sobre isso nós vamos estudar a partir da próxima semana. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pelo tempo que passamos juntos e rogar a Ele para que nos assista, a nós e aos nossos companheiros, nossos queridos amigos e conhecidos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por este tempo que passamos em Tua presença e em torno da Tua palavra. Agradecemos e rogamos-te para que tudo aquilo que veio da Tua parte para nós nesta noite permaneça em nossos corações e que o Senhor nos desperte a lembrança quando houver necessidade de praticar estes ensinos. Ajuda-nos de modo especial em relação ao que aprendemos, a nos gloriar em nossas fraquezas, a não reclamarmos delas, mas procurarmos integrá-la à glória que temos junto contigo, Senhor. Pedimos também para que o Senhor nos ajude a não chorar diante das perdas da nossa vida, das pessoas queridas nossas que se foram. Ajuda-nos a não chorar como os demais que não têm esperança, mas dá-nos a graça de, no nosso coração, entoarmos o cântico de zombaria que o Senhor já nos emprestou, já nos passou ao coração quando o Senhor o revelou. Conceda-nos, ó Deus, a graça de, diante da morte, não apenas chorar amargamente, mas a entoar um cântico que antecipa o dia da vitória, o dia em que ela será totalmente tragada. Ó Deus, tem compaixão de nós, tem compaixão de todos aqueles que sofrem por não conhecerem estas verdades. Tem compaixão de nós também, porque nem sempre as assimilamos, embora as conheçamos. Por favor, Senhor, dá-nos a graça de incorporar estas verdades, de vivenciá-las, ó Deus, para que jamais tropecemos nessas coisas. Ensina-nos, ó Deus, a desprezar o que Tu desprezas e a prezar o que o Senhor preza. Põe Tua mão sobre aqueles que sofrem nesta hora por conta da pandemia e sobre aqueles que têm procurado aliviar o sofrimento das pessoas. Os que agora estão em hospitais, cuidando daqueles lugares, daquelas pessoas. Os que estão na rua, Senhor, contendo os levantes, a insubordinação. Ó Senhor, aqueles que estão fazendo algo de bom para a nação, põe Tua mão sobre eles, ó Deus, e abençoe a eles e sua descendência. Quanto aos perversos, Senhor, que têm visto nesse momento de fraqueza do nosso mundo uma ocasião para fazerem o mal, ó Deus, livra-nos dessas pessoas, castiga-os, Senhor, humilha-os, despreza-os, e que o Senhor tenha compaixão deles, ó Deus, porque é o que devemos pedir. O Senhor tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós, tenha compaixão do nosso mundo, tenha compaixão dos teus inimigos, Senhor, para que eles também, pela tua graça, tenham acesso ao conhecimento do Salvador. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê uma boa noite, nos dê um bom restante de semana e ponha tua mão sobre os nossos esforços, guardando-nos, livrando-nos de todo o mal. Essa é a nossa oração que fazemos, gratos por tudo, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos
o nosso chimarrão com Bíblia. Nós nos encontramos no próximo domingo, se Deus quiser, por este mesmo canal, pelo mesmo Facebook da igreja, para a nossa reunião de oração a partir das 9 horas. E também nós temos às 9h30 a nossa aula de escola dominical para várias classes. Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e solicitar um link de acesso para participar de uma de nossas classes. Também teremos às 19 horas de domingo nosso culto, transmissão, nosso culto online, e nós convidamos você para que esteja acompanhando a nossa programação e, crendo você já em Deus, ore pela Igreja de Deus espalhada pela face da terra, ore pelo nosso mundo, para que nós possamos sair dessa, debaixo da graça de Deus, tendo aprendido lições preciosas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.